Na aula precedente eu lembrei como o Foucault estiliza as três formas de poder, isso naquele curso de 77 e 79, sobre 79, 78, de 77, 78, 78, 79, sobre o nascimento da biopolítica e território, segurança e população, como ele fala das três formas de poder, falando do poder soberano, do poder disciplinar e do poder de segurança, né? E aí lembramos como o poder, digamos, na passagem de um para o outro, passamos do paradigma onde o poder é um poder sobre a vida e sobre a morte, né? Quer dizer, um poder de fazer morrer, né? E de deixar viver, para uma situação na qual, que é típica do poder de segurança, ou da sociedade de controle, usando o pós-fácil de 1990 de Gilles Deleuze, super conhecido, né, de um poder que se exerce sobre o fazer viver e o deixar morrer. Na forma intermediária, entre um e o outro, temos esse poder disciplinar, que era o poder, a forma de poder hegemônica na modernidade e do período da hegemonia da grande indústria, quando toda a esfera da reprodução tinha sido absorvida dentro da dinâmica da produção, da funcionalidade e do planejamento científico da produção a partir do grande, digamos, do chão da grande fábrica, do chão de fábrica das grandes plantas industriais. Podemos lembrar também o fato que o Foucault diz que entre essas três formas de poder não há uma sucessão linear, mas uma sobreposição, e que essa sobreposição ela pode ter graus diferentes que se caracterizam em função do tempo e do espaço, né? Portanto, o poder soberano, como o poder de fazer morrer, né, e deixar viver, nunca desaparece completamente, da mesma maneira que o poder e a dinâmica da segurança, né, nunca substitui definitivamente o poder disciplinar, né? E, portanto, a sociedade disciplinar as suas instituições. Portanto, a gente pode pensar ao Brasil contemporâneo, né, exatamente como é essa sobreposição de políticas de segurança, de dinâmicas disciplinares e da permanência de formas de poder arcaico ou soberano. Existem segmentos da população e setores importantes do território das grandes metrópoles brasileiras, né, onde o poder se exerce como um poder de fazer morrer, onde o Estado tem o direito, inclusive reconhecido pela lei dos autos de resistência, de matar quem quiser, sem nenhum procedimento judiciário específico, né, sem que exista a pena de morte. Existe um poder soberano e um homo sacer exatamente nesse sentido, né? Um homo matável, porém não sacrificável. A pena de morte não existe, mas ela não existe formalmente no sistema jurídico, mas ela é praticada de fato e mostra como uma boa parte, um segmento importante, uma cara do poder no Brasil é um poder soberano de tipo arcaico, em cima do qual temos funções disciplinares, temos porções de organização urbana funcionalista, né? Aliás, segundo o modelo, o exemplo, o arquétipo da cidade de Brasília, né, que é totalmente modernista, que é totalmente funcionalista, né, mas segundo o modelo de todas as cidades, grandes metrópoles brasileiras, onde ainda existem bairros dos negócios, bairros dormitórios, bairros do lazer, ou cidades universitárias, né, e organizadas mais ou menos em torno
desses fluxos de espaço-tempo, né, que levam o trabalhador para o centro, né, e depois o levam de volta para os bairros pobres, né, segundo o critério de planejamento ou de ausência de planejamento típico da sociedade disciplinar. E depois temos políticas de segurança, né, que são tipicamente biopolíticas, né, vacina, Bolsa Família, outras políticas de educação, né, de saúde pública, né, que indicam essa evolução, essa transformação do poder e mostram, exatamente no caso brasileiro, de maneira muito forte, né, essa imbricação, essa mistura, né, de formas diferentes. Então, a Bárbara Zaniecki, na aula sobre 68, ela já apresentou esse movimento que agora tem 50 anos, né, meio século, e a importância que ainda ele tem, né, na reflexão sobre novos movimentos sociais, sobre as transformações que caracterizaram o mundo depois de 68, né, e eu acho importante, e sobre a disputa que ainda 68 continua a determinar nos debates políticos, sociológicos e históricos, né, sobre o que ele foi. A gente pode enxergar e ver no debate sobre 68 os mesmos debates em termos totalmente diferentes, porém com muitos elementos de similitude ao que está acontecendo depois de junho de 2013, nesses últimos 4 anos, e que vai continuar essa disputa sobre a significação e a ressignificação do levante de junho de 2013, com seus desdobramentos políticos, sociais e econômicos até. Então, a gente pode voltar depois dessa, digamos, de ter lembrado essa estilização das 3 grandes formas de poder, assim como o Foucault propõe nesses cursos, voltar ao 68 e esquematizá-lo como tendo sido uma revolta social contra a sociedade disciplinar. E, portanto, o 68 ele tem essa dupla dimensão de, por um lado, ter significado, decretado o fim, mesmo que a transição tenha ocorrido ao longo da década de 70, o fim da sociedade disciplinar, daquele período de organização funcionalista industrial da sociedade que foi se afirmando desde a virada do século XIX para o século XX, no nível industrial, com a grande indústria taylorista da produção em massa, que a partir da década de 30 conseguiu se articular com o consumo em massa, né? E, portanto, articular essas duas dinâmicas naquele fenômeno conhecido chamado de Fordismo, né? E a 68 é a revolta contra as instituições disciplinares, exatamente pelo fato que o que o caracterizou no Maio francês, mas também na sua difusão sucessiva em outros países, mas também no fato que 68 aconteceu na Polônia, na Tchecoslováquia, a Primavera de Praga, é que o que ele colocou no cerne, né, desses movimentos autônomos era fundamentalmente duas linhas de fuga, né? No nível operário era a recomposição política de um operariado taylorista massificado, sem tradição política ideológica, sem participação expressiva no movimento operário socialista, então em ruptura ontológica, ainda que antes que ideológica, com a tradição do movimento socialista, portanto um operariado que naquele momento era muito jovem e que havia nos seus comportamentos selvagens essa dimensão de uma ausência de memória, de uma produtiva ausência de memória, e portanto que não se sentia de nenhuma maneira controlado
pelas formas tradicionais de organização partidária sindical da esquerda e, portanto, ainda menos bloqueado pelo que as experiências do socialismo real tinham se tornado, né? Portanto, uma autonomia cheia de liberdade dentro das fábricas, nesse processo de recomposição desse operariado massa em torno das lutas salariais que começaram a adquirir, pela dimensão autônoma e selvagem das suas manifestações, uma capacidade política nova, exatamente porque elas conseguiam fazer da variável salarial o terreno do empoderamento dessa nova composição de classe. A variável salarial era fundamentalmente essa capacidade de lutar pelo salário direto e um terreno que não era mais ou que fosse cada vez menos proporcional aos ganhos de produtividade. E, por outro lado, isso aqui era a grande novidade incontrolável e selvagem, ainda mais selvagem de 68, era uma revolta que vinha totalmente da sociedade, a partir de setores sociais, dos quais os estudantes, em maio, eram os mais visíveis, mas que não eram apenas os estudantes, quer dizer, de lutas que aconteciam diretamente no terreno da reprodução. Portanto, a caracterização da revolta contra a sociedade disciplinar era exatamente essa caracterização de uma luta que acontecia contra as dimensões concentracionárias, né, e institucionais da funcionalização do espaço e do tempo nas metrópoles industriais daquela época, né? E, portanto, essa revolta dentro da esfera da reprodução que era cada vez mais ou totalmente subsumida dentro da lógica da acumulação e do funcionalismo da esfera da produção. Não por acaso o embrião de 68, quer dizer, as antecipações de 68 estavam nos Estados Unidos das lutas pelos direitos civis do movimento negro contra as leis da segregação racial no Sul, mas também com a mobilização dos jovens das grandes cidades do norte dos Estados Unidos, né? E na França as lutas em solidariedade com a Argélia na guerra da independência, né? Pela independência da Argélia, né? São esses dois movimentos ligados, atravessados por dinâmicas de lutas contra o racismo, contra o colonialismo no segundo pós-guerra, que são o berço, né, dessa radicalização que depois vai se massificar com os estudantes, né, mas em seguida se espalhar pela sociedade com o movimento feminista, com o movimento gay, mais uma vez nos Estados Unidos que isso está mais avançado, né, mas e que se transforma em geral no movimento sobre uma nova geração de direitos, por exemplo, o direito da mulher a ter uma gestão do seu próprio corpo na questão do aborto, né? Ou, mais em geral, todos os temas do direito à cidade. Então, o maio de 68 foi exatamente essa desconstrução, esse assalto contra os muros da sociedade disciplinar, e é em 68 que se constituem todas as condições para que o Muro de Berlim, em 89, seja destruído, né? Não, é na Europa Oriental, né, que a insurreição, embora reprimida naquele momento contra a sociedade disciplinar, fosse ainda mais vital diante dessa situação paradoxal e ao mesmo tempo que já estava bastante clara de que o socialismo real era, do ponto de vista da organização industrial da produção, a vertente ainda mais disciplinar e ou quase totalitária dessa funcionalização do espaço e do tempo. Agora, o que é interessante, na medida que a gente se lembra que 68 foi essa revolta contra a sociedade disciplinar
e que os embriões dessa luta estavam nos movimentos contra o racismo, no movimento negro contra o racismo, a lei de segregação racial nos Estados Unidos, e os movimentos de solidariedade com as lutas anticoloniais na França. É interessante desse ponto de vista retomar alguns dos temas das contradições do movimento, e eu acho que nessa perspectiva um bom exercício é a gente retomar algumas das polêmicas suscitadas por um autor importante durante o 68 italiano, e estou me fazendo referência ao Pierpaolo Pasolini. Então, Pierpaolo Pasolini, que era um cineasta, poeta e escritor italiano, uma figura bastante controvertida. Ele era próximo, o mesmo participava do Partido Comunista Italiano, ele tocava várias polêmicas com o Vaticano, com o clima e a presença da religião na Itália do segundo pós-guerra, né? Agora, curiosamente, quando a gente fala de 68 de Pasolini, existe um episódio particularmente polêmico, porque 2 meses antes de o maio francês explodir, em março, no dia 1º de março, teve uma manifestação estudantil em Roma, na Universidade La Sapienza, e uma localidade interna à universidade chamada Valle Giulia. Os manifestantes foram atacados pelas forças de polícia, e pela primeira vez eles não se limitaram a fugir e apanhar, e mostraram uma determinação sem precedente de resistir à repressão policial. Pela primeira vez naquele momento, naquele período, em 68, né? O balanço desses enfrentamentos, dessa batalha campal, foi de centenas de feridos entre os policiais e manifestantes, e também com dezenas de prisões. E esse episódio ficou na história, foi conhecido como a Batalha de Valle Giulia. Mas esse episódio ele ficou conhecido na época e ao longo da década de 70 também por uma outra razão, ou seja, pelo rap, a poesia que o Pasolini escreveu sobre esses enfrentamentos, e que foi publicado pelo semanário L'Espresso, alguma coisa como a Veja da época, e que existe ainda na Itália de hoje, e com o título provocador que foi Vi odio cari studenti. Quer dizer, eu odeio vocês, queridos estudantes. Aberta aspas, uma das frases do Pasolini nessa poesia publicada pelo Espresso era: quando ontem em Valle Giulia vocês se bateram com os policiais, eu simpatizava com os policiais. Então, foi um escândalo no âmbito da esquerda tradicional e, sobretudo, da esquerda radical, que estava nascendo junto com o movimento de 68 e que levou a uma certa ruptura entre Pierpaolo Pasolini e os movimentos autônomos da esquerda que emergiram a partir de 68, né? Uma das respostas que veio diante dessa provocação foi escrita por um outro poeta da esquerda italiana, que é o Franco Fortini. E o Franco Fortini um pouco verbalizou o mal-estar que os intelectuais da esquerda que dialogavam com o movimento ressentiam diante da provocação de Pasolini. E aqui vou citar o Franco Fortini, aberta aspas: este artigo da Pravda, escrito por Amendola e assinado por Pasolini, não me surpreendeu. Ao longo dos últimos 10 anos, não me fiz muitas ilusões sobre a tua capacidade, de Pasolini, de entendimento político, fechadas as aspas. Para Fortini, a poesia de Pasolini é, na realidade, funcional
a crítica stalinista que o Partido Comunista Italiano está dirigindo naquele momento aos movimentos que fugiam ao seu controle. Um texto, então, digno da imprensa moscovita, a Pravda, e que deve ter sido escrito por um dos dirigentes do Partido Comunista da época, Amendola. Insomma, Fortini accusava Pasolini de ser um instrumento de uma operação stalinista. Reencontramos muitas polêmicas que nós vivenciamos em junho de 2013, quando as manifestações de rua aconteceram no momento que o Partido dos Trabalhadores estava no governo federal, em particular no governo do Rio de Janeiro, junto com o PMDB, e que então choviam todas essas análises, discussões sobre o fato que, pelo fato de o governo ter uma sensibilidade de esquerda, o movimento necessariamente teria sido de direita. Na Itália, em 68, o governo não era de esquerda, mas pelo fato de o movimento não ter sido previsto, controlado e organizado pela esquerda, ele era enxergado como algo de problemático. Então, a primeira resposta que o Fortini dá é de dizer: esse artigo do Pasolini é funcional a uma desqualificação do movimento autônomo, do movimento estudantil, da radicalidade, pelo stalinismo. Nessa carta, Fortini também faz uma série de outras críticas e aprofundamentos que me parecem particularmente interessantes e atuais, porque nessas críticas ele sai da acusação de stalinismo, que não era absolutamente o caso do Pasolini, muito pelo contrário, ele era um batedor livre que não entrava nas categorias tradicionais da esquerda, né? Embora ele achasse importante ser próximo do Partido Comunista. Então, na continuidade da carta aberta que o Fortini escreveu ao Pasolini, encontramos algumas das verdadeiras questões. E a carta, ao mesmo tempo, está bem longe de conseguir resolvê-las. As críticas de Fortini nos levam para a atualidade da poética de Pasolini e das questões que o Pasolini colocava e coloca a partir da centralidade do que ele chamava de da figura, né, e da situação da figura do pobre e da situação dos pobres. Franco Fortini dizia que Pasolini não entendia as novas lutas porque, aberta aspas, para ele a luta de classe quase sempre foi a luta dos pobres contra os ricos e as relações entre burguesia e proletariado somente um conflito consuetudinário entre racionalidade e irracionalidade. Aqui o Fortini coloca efetivamente, mesmo que em polêmica com Pasolini, as verdadeiras questões que incomodavam o Pasolini diante do movimento estudantil, mas em geral incomodavam o Pasolini ou o interpelavam para tentar discutir as questões do desenvolvimento e do progresso, as questões da racionalidade e da irracionalidade, assim como elas se apresentavam na Europa do segundo pós-guerra. Ou seja, Pasolini, segundo Fortini, caía no erro de acreditar misticamente nos subdesenvolvidos. Fechadas aspas. Até quando a Itália do subdesenvolvimento, aberta aspas, continuando com Fortini, ainda iludia, do Pasolini, poesia, era a poesia dessa ilusão. Depois, quando a realidade começou a fugir-te e você a seguia como um avião que queria voar à velocidade da luz para continuar ficando sempre no sol, você começou a procurar o proletariado, melhor, os pobres e sua beleza fora da Europa. Na Ásia e na África e também na América, quando inorgânica, negativa e floreal. Fechadas aspas. Aqui Fortini ele lembra que a preocupação de Pasolini era com os pobres e que nesse debate sobre maio de 68, Pasolini se perguntava se ele era ou não a expressão de movimentos e de sensibilidades que
a meu ver, na realidade, estavam no bojo desse levante, dessa revolução, contra a própria noção de revolução, que foi em 68, e que estavam exatamente nos movimentos contra o colonialismo e contra o racismo nos Estados Unidos e, em caso particular, na França, né? Na realidade, Fortini, ele está tentando, ele por um lado apreende essa preocupação e ele acha que ela não é correta, que ela não funciona. Fortini, na realidade, desenvolve sua crítica numa direção correta, de tipo marxista, e ele diz: proletário, pobre, rico não são figuras abstratas, mas o fruto de relações sociais que podem mudar no espaço e no tempo. Vamos continuar na leitura do próprio Fortini, da carta aberta de Fortini. Aberta aspas, não existe uma tipologia estática, sociológica ou psicológica dos camponeses, dos operários, dos estudantes pequenos burgueses. Fechadas aspas. Mas é difícil dizer que a poética de Pasolini se reduz a uma significação tão linear e binária. Ao contrário, essa crítica do Fortini nos leva direto para a riqueza do Pasolini do ponto de vista da ambiguidade do enigma que ele quer colocar. E o que é esse enigma? Essa afirmação de que os pobres e a questão da racionalidade, eles estão numa relação que é a mesma que a gente encontra quando a gente fala de desenvolvimento ou subdesenvolvimento, que não é linear, que não é binária, e que, portanto, ela constitui uma série de enigmas. Com a Bárbara e com o Bruno, estamos falando desse enigma do disforme. A preocupação de Pasolini não era tão mística e abstrata quanto uma leitura rápida demais de sua poesia podia deixar entender. Ele mesmo forneceu uma chave de explicitação desse enigma que ele visava colocar naquela poesia polêmica sobre a Batalha de Valle Giulia, e ele fez isso um ano depois, em 17 de maio de 69, escrevendo, aberta aspas, há exatamente um ano escrevi uma poesia sobre os estudantes que a massa dos estudantes inocentemente tem recebido, entre aspas, como se recebe um produto de massa, ou seja, alienando-o da sua natureza, por meio da mais elementar simplificação, e se imprimiu na cabeça da massa consumidora como se fosse coisa minha. Então, aqui o Pasolini já começa a, digamos, tentar explicar o que ele realmente queria dizer com essa provocação, e ele está dizendo que essa provocação que ele fez foi manipulada pelo semanário e também uma manipulação que funcionou muito bem sobre uma massa de estudantes que, apesar da sua luta, funciona como uma massa de consumidores. Então temos já uma chave de leitura, essa ideia que o Pasolini tem, que havia uma homologação dos estudantes, né? Uma homologação da sociedade e dos pobres, mais em geral, que estava acontecendo naquela virada de década dos anos 70 para a década de 70, com essa emergência, com essa afirmação da sociedade do consumo de massa. E, ao mesmo tempo, ele está dizendo que houve uma alienação porque, na realidade, atribuiu-se ao Pasolini algo que ele queria sim verbalizar, mas que não era dele, que era uma contradição, que era um enigma do modo de funcionamento do poder e da sociedade naquele momento. Portanto, a preocupação de Pasolini é mesmo com a incompreensão da provocação que ele queria fazer, sobretudo no que diz respeito aos versos sobre os policiais. Aberta aspas. Em minha poesia, eu dizia, em 2 versos, que simpatizava pelos policiais, filhos dos pobres, ao invés do que pelos mauricinhos da Faculdade de Arquitetura de Roma. Nenhum dos consumidores, que seriam os estudantes, percebeu que essa era apenas uma butada. Uma pequena malandragem oratória paradoxal para chamar a atenção do leitor e dirigi-la para o que vinha depois, uma dúzia de versos, onde os policiais eram vistos como objetos de um ódio racial pelo avesso,
enquanto o poder, além de indicar ao ódio os pobres, os despossuídos do mundo, tem a possibilidade também de fazer desses pobres instrumentos, criando contra eles uma outra espécie de ódio racial. E aqui que temos a formulação do enigma, a atualidade naquele momento e a atualidade urgente hoje. O que o Pasolini queria dizer? Talvez com uma provocação poética que politicamente era difícil de ser compreendida, mas que por isso sobreviveu aos anos, ao tempo, e continua com toda a sua capacidade de formulação, né? Ele queria dizer que os pobres são, sim, um produto da relação de poder. Eles são indicados a um ódio racial por parte do poder, o ódio racial pelos pobres, né? Os despossuídos do mundo, mas o poder tem também a capacidade de fazer desses pobres instrumentos, criando contra eles uma outra espécie de ódio racial. Pasolini queria chamar a atenção até o ponto de fazer uma provocação. Vamos escutar de novo o que ele diz na continuidade dessa explicação, aberta aspas. O problema verdadeiro é que se o dilema do futuro é a guerra civil ou a revolução, a guerra civil, a burguesia, a combate contra si mesma. O que Pasolini queria dizer com isso? Ele mesmo o explicita, aberta aspas de novo. Até minha geração, os jovens tinham diante de si a burguesia como objeto, um mundo separado. Podíamos observar a burguesia assim, objetivamente, desde fora. E aqui temos, portanto, uma questão fundamental. Havia um fora, e desde esse fora havia um perspectivismo definido que podia enxergar o que era a burguesia, o que era o proletariado, o que era o pobre e o que era o rico. E esse fora, esse perspectivismo, né, ele permitia uma interpretação do mundo e uma capacidade de dizer o que era progresso, o que era desenvolvimento, o que era subdesenvolvimento. Ou seja, continuando com Pasolini, o modo para observar objetivamente a burguesia nos era oferecido, segundo o esquema tradicional, pelo olhar posto sobre ela por parte do que não era burguês, operário ou camponês. Fechadas aspas. Algo como o que mais tarde viria a se chamar de terceiro mundo, o terceiro mundo. A mudança estava no fato de que, para os jovens de hoje, a coisa se põe diversamente. Para eles, dizia Pasolini, é muito mais difícil observar a burguesia objetivamente por meio do olhar de uma outra classe social. Portanto, o que Pasolini ele estava problematizando era o fato que, dentro do americanismo ou do fordismo, nas economias centrais, havia uma massificação do trabalho operário, um aumento dos salários reais e também dentro dessa dinâmica da massificação, universalização do acesso aos estudos públicos, ao sistema de welfare, ao sistema universitário, a emergência de algo que ele enxergava como uma zona cinza na qual havia pobre e rico, burguesia e proletariado, em particular dentro das universidades, que passavam a viver e a ter valores parecidos, que passavam a ter uma maneira de se comportar, modos de vida que eram parecidos, que pela percepção não permitiam mais de definir o que era fora e o que estava dentro. O Pasolini pensa, portanto, que a burguesia está triunfando e que essa vitória é devida ao fato dela transformar, aberta aspas, os operários, por um lado, e os camponeses ex-coloniais, pelo outro, em burgueses. Em suma, por meio do neocapitalismo, como ele chamava esse capitalismo do fordismo tardio, né, a burguesia está se tornando a condição humana.
E era isso que o incomodava. O que é essa burguesia que está se tornando uma condição humana? Algo como um novo e totalitário horizonte ontológico. Sua provocação aos jovens se explicita então dessa maneira. Eles, diz Pasolini, são com toda probabilidade a última geração que vê os operários camponeses. A próxima geração só verá em torno a si a entropia burguesa. Portanto, para Pasolini, a única maneira de ser contra é de estar fora. O desaparecimento do fora, o fato que os pobres fossem todos subsumidos, era para ele uma tragédia sem remissão. Pasolini, por um lado, confirma a centralidade da figura do pobre em sua problematização da luta de classe e, pelo outro, apresenta a complexidade política, sociológica e, enfim, antropológica dessa figura que funciona enigmaticamente como resistência ao poder e, ao mesmo tempo, como o fruto mais perverso das relações de poder. O mesmo racismo que o poder gera e gere contra os pobres os transforma em instrumentos dóceis, policiais, do próprio poder. Inútil dizer que esses temas são de grande atualidade, em particular quando, como dizia o próprio Pasolini, eles se desdobram nas questões da racionalidade e da irracionalidade, do desenvolvimento e do subdesenvolvimento, ou seja, com as questões de grande interesse no sul do mundo em geral e no Brasil desse final da segunda década do século XXI. Contrariamente ao que o Fortini achava, a poesia sobre e não contra as lutas estudantis de maio de 68 não resolvia linearmente as díades pobres versus ricos, subdesenvolvimento versus desenvolvimento, irracionalidade versus racionalidade, mas colocava algumas questões que ainda estão presentes, a meu ver, alguns enigmas que estão longe de serem resolvidos. Alguns versos, em particular, embaralham toda essa linearidade. Vamos ler esses versos da poesia de 68. Aberta aspas. A Vale Giulia, ontem, temos, então, um fragmento de luta de classe. E vocês, estudantes, apesar de estar da parte da razão, eram os ricos, ao passo que os policiais que estavam do lado da desrazão eram os pobres. Aqui, de maneira enigmática, e por isso ainda mais eficaz, Pasolini rompe a linearidade da contradição dialética que atravessa o pensamento da esquerda e o marxismo positivista da ortodoxia, aquele ao qual ele parecia aderir. A luta da racionalidade, os movimentos, as esquerdas, os estudantes, contra a irracionalidade dos pobres que o poder instrumentaliza, tornando-os policiais, quando passa ao crivo da clivagem rico versus pobres, funciona pelo avesso. Não porque os pobres sejam os verdadeiros portadores da verdadeira racionalidade, mas porque é preciso ver a verdade dos pobres exatamente nesse fato de eles estarem errados. Na irracionalidade dos pobres e no que ela pode significar e expressar. A poesia, como o próprio Pasolini reconheceu, não visava entrar no debate imediato daquele enfrentamento de Vale Giulia, mas provocar, no bom sentido, a reflexão sobre essa dimensão ontológica e antropológica dos pobres e os enigmas de suas lutas. É aqui que nós encontramos a cabeça mística do pobre, da qual falava Glauber, e que precisamos aprender para entender suas lutas. Esse enigma do disforme ainda está a ser quebrado.